Você que só assiste o anime, infelizmente perdeu muita coisa, já que cortaram cenas da novel e mudaram contextos sem necessidade. O Aura Monster no anime de Re:Zero foi decepcionante para algumas pessoas, mas por que hypavam essa cena? E como foi o Aura Monster na novel? Nesse episódio 9 da temporada 4 do anime de Re:Zero, tiveram alguns pequenos frames, vocês repararam neles? Quais eram as verdadeiras intenções de Subaru, Meili, Shaula e de todo o grupo? E quais são as pistas e informações que infelizmente o anime não consegue adaptar? Conto tudo isso, curiosidades e mais cenas cortadas da novel nesse episódio. Mas antes que eu me esqueça, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. O episódio 9 da temporada 4 do anime de Re:Zero foi muito bom. Esse episódio adaptou o volume 23 da Light Novel, da página 163 até a página 252. Na Web Novel seria do capítulo 40 ao capítulo 43 do arco 6. Foram poucas páginas adaptadas, então vai dar tempo de eu falar de uma informação que eu esqueci de mandar no meu último vídeo, peço perdão. No final do episódio 8, quando o Subaru estava fugindo da torre, houve um erro na legenda. No anime ficou como se o Subaru tivesse dito, então vou simplesmente pedir para alguém me matar. Só que o contexto da cena é totalmente o oposto. Ele está fugindo dali para que ninguém fosse matá-lo. Não faz o menor sentido ele fugir de um lugar que ele acha que as pessoas vão matá-lo para ir para um outro lugar para que as pessoas fossem matá-lo. Então, só foi erro de legenda e pelo menos nesse começo do episódio 9 eles acertaram. Deixaram o contexto correto, que é não vou deixar ninguém me matar. Em 1 minuto e 25 segundos de anime, eles adaptaram 8 páginas de novel. E apesar de eu preferir essa cena na novel, eu acho que tem uns detalhes a mais, o Tappei escreveu muito bem, mas o que me incomodou nessa cena no anime não foi o pacing, mas uma mudança de contexto. No anime está de dia, sendo que na novel está de noite. Nossa, mas aí eu estou sendo muito fresco, né, gente? Acreditem, não estou. Em Re:Zero, a astronomia, as estrelas, os corpos celestes têm sempre uma grande importância. E não é apenas um símbolo, algo metafórico, mas é algo diretamente ligado aos mistérios da obra. Tanto que os nomes das bruxas, os nomes dos arcebispos são corpos celestes no geral. Não só deles, como de personagens importantes, a própria Shaula mesmo. No arco 5, que foi adaptado na terceira temporada, o Subaru ele só descobre o poder do Regulus por causa do nome dele e do Betelgeuse. Sem contar que recentemente ele passou do primeiro teste da Torre de Pleiades por causa dos conhecimentos de astronomia. E é bem acentuado no capítulo 40 da Web Novel, bem como na página 163 em diante nessa cena, que estava de noite e era um céu sem estrelas. E após a morte do Maju e toda a narração da cena, o Subaru encara aquele céu sem estrelas e é bem engraçado como mostra no final que, simbolicamente, as estrelas ignoravam o Subaru. Só que isso é muito mais, né, do que apenas uma mera metáfora. Acredito que a maioria aqui já saiba, mas Subaru é Pleiades. Subaru é o nome em japonês para o aglomerado estelar de Pleiades. Eu já comentei isso no meu vídeo do episódio 4 também, só que tem muita coisa que envolve o nome do Subaru pelo fato de ter a ver com astronomia. E isso significa também para teorias em Re:Zero. Tem a teoria do Subaru ser o Flugel, né? Torre de Pleiades, Subaru é Pleiades, ele sabia os andares por causa do aglomerado de Pleiades, tudo isso. E tem muita coisa que não é pertinente colocar nesse vídeo aqui. O que é importante é que vocês já viram nas páginas. As estrelas abandonaram o Subaru. Ignoraram o Subaru. E isso não é apenas algo simbólico, mas também já era uma pista para um mistério importante deste arco. Então deixo essa página, assim como também deixarei outros momentos da novel só para vocês
não perderem a experiência e não perderem essas pistas, já que ReZero, além de Zekai, além de um terror psicológico, é um mistério. E aí a cena segue, na novel tem a explicação de que o corpo de Maju caiu, e aí gerou essa falha no terreno, na areia, e o corpo do Subaru foi sugado, e vem esses frames no anime. E galera, aqui eu só coloco os frames com mais calma para vocês poderem observar, e eu explico por cima, porque obviamente isso já é uma pista que o anime quer te passar. Percebe-se que tem um grupo de Majus e eles atacam algo, o que obviamente qualquer um interpretaria que seria o Subaru. E após isso acontece alguma coisa. O Subaru ele acorda e esses mesmos Majus estão todos mortos. Não apenas mortos, estão dilacerados, mutilados. E aí que está. O que de fato aconteceu para chegar naquilo? Isso é o que eu não posso falar, porque faz parte do mistério desse arco. E isso aqui é bacana. O foco nisso foi algo mais do anime, então foi bem legal. Um ponto para anime eu achei muito bem feito. Então, é algo que já se ter em mente, pausar esses frames, pensar, cogitar, ficar teorizando, eu acho muito bacana o que o episódio fez. E aí, o que é da novel são os pensamentos do Subaru, que a cena é mais extensa nisso, ele fica enlouquecendo aos poucos, fica cogitando se ele realmente tinha morrido, ele pensa em infernos mitológicos que estariam abaixo do solo, e se ele já estaria morto no inferno. Aí ele conclui que não estaria morto, pois ele precisaria recomeçar daquela sala quando morresse. Essa frase até mesmo está em negrito na novel, é bem interessante. E a cena é mais extensa mostrando o caminho do Subaru, pois ele estava todo ferrado até fisicamente, tentava se arrastar, o joelho bateu em algo, aí ele percebeu que era a garrafa d'água dele. No anime, ele tinha água, a água não tinha sido derrubada já. Já na novel, ele tenta beber a garrafa e sai só uma quantidade ínfima, e ele já joga fora porque ele tinha se perdido tudo, a água. Aí ele percebe que tem muita comida esparramada, e era a comida que ele tinha trazido da torre como sustento para ele poder seguir na viagem, e estava tudo esparramada já. E olha só que bacana. Em um primeiro momento a gente só pensa que a comida tinha sido engolida pela areia movediça, só que depois o Subaru, olhando com calma, a novel entrega que na verdade a comida estava daquele jeito, esparramada sem ordem pelos arredores, como se alguém tivesse devorado. E aí, da página 175 em diante, ele vai passando pelas portas, ele passa pela terceira, e na novel dá a impressão de que o local é muito mais apertado do que foi no anime. O Subaru inclusive estava de 4 enquanto olhava para a mão que ele havia tocado na porta e ela havia desaparecido. E as cenas vai mostrando o processo de enlouquecimento do Subaru. Fala do pensamento dele refletindo como ele amava aquela escuridão, aquele silêncio, aquela solidão, e que ele não era ameaçado por ninguém, e que a lama morna abraçava o coração encurralado dele, e até seria tão bom como se pudesse derreter dentro daquela preguiça. E seguindo em frente, ele tem uma traição súbita. O Subaru ficou surpreso e, acima de tudo, foi dominado por uma ira. Ao passar pela quarta porta, ele estava indo em direção à quinta, e ele não fazia a menor ideia de qual a diferença entre essas portas, só que nessa ele foi barrado, e seu coração foi tomado por vermelho, o vermelho da ira, e ele começou a bater a cabeça na porta, algo que o anime fez bem. E uma das páginas que eu deixei para vocês é essa aí, e olha só, isso aqui é muito bacana, porque a primeira versão que eu li foi a da web novel, mas é muito legal que a light novel manteve algumas coisas dela, e gente, essa página por si só explica muito bem como o Subaru ele estava dominado pela ira,
e alguma coisa o estava atrapalhando. Ele estava louco, totalmente louco. E essa leitura dessa página aí eu acho bacana para vocês terem em mente. Principalmente naqueles últimos parágrafos, essas portas eram para o Subaru. Sabia isso desde a primeira vez que as viu. Ele tinha o papel de avançar e encontrar o que aguardava. Então, porque essa porta e algo a mais tentavam atrapalhar. E após tudo isso, o Subaru reparou que ainda estava na torre e não saiu do lugar apesar de todos os esforços dele. E o anime passou bem, claro. A novel, ela é melhor nesse sentido porque ela teve tempo para trabalhar. O anime, infelizmente, tem a limitação de tempo, 23 minutos por episódio. E isso é cientificamente comprovado, uma tortura psicológica que foi feita na vida real por regimes autoritários, pois atingia a pessoa. Um exemplo seria cavar um buraco e depois tampá-lo, mas tem outros exemplos, só que isso equipara-se ao que o Subaru passou. No caso de mandar um prisioneiro cavar e tampar um buraco depois várias vezes, destrói o propósito da pessoa. É um trabalho sem sentido e que a pessoa já não vê mais sentido em nada em se esforçar. Causa esse impacto psicológico, a exaustão física e mental, a desumanização. E isso a novel trabalhou muito. É uma cena bem mais extensa na novel, que foi mostrando como o Subaru ia enlouquecendo aos poucos, que esse esforço dele estava o destruindo, só que pelo menos poderia haver uma recompensa no final. E quando ele percebe que tudo foi inútil, causa o choque. E a revolta o faz o querer punir aqueles que ele consideravam como seus algozes, seus torturadores. Aqueles que o colocaram nessa situação, os culpados por tudo. E ele sobe as escadas com uma intenção assassina, o Aura Monster. E ao subir as escadas, ele também sentia o mesmo fedor que ele sentia no subsolo e aumentava. E ele seguia esse fedor também o enlouquecia. Que esse fedor, obviamente, era o miasma. E tudo fazia enlouquecer, todo o contexto fazia enlouquecer. Seja o miasma, seja todo o esforço dele que foi em vão, seja a desconfiança do pessoal. Tudo o fazia enlouquecer. E ele subiu a escada desse jeito. E é assim que foi na novel, eu deixei a página pra vocês. E o anime, claro, poderia ter sido melhor com o jogo de câmeras? Poderia. Só que ele passou bem. Ainda passou o sentimento e tudo mais, e não seguiu os edits, o que muitas pessoas ficaram decepcionadas, porque certamente o Aura Monster nunca foi um Aura Monster de fato, só era sem o contexto, porque na verdade é só um cara doido subindo as escadas para querer matar alguém, e no fim já tava todo mundo morto. É isso que é Aura Monster, essa é a realidade. E a cena prossegue, e o Subaru vê o corpo de geral morto. E no corpo da Shaula em específico ele fica encarando, porque a cabeça dela estava toda estourada. E aí ele imaginou o sorriso dela, que sempre era algo característico da Shaula. Ela sorria para ele e agora era impossível de ver esse sorriso. E acreditem, na novel o Subaru ainda vomita no corpo da Shaula, porque ele não consegue passar mal e ainda vomita, pra vocês terem noção de quão pesada a cena é. E ele vai analisando e vendo o corpo de cada um deles, e como eles morreram. O Julius tentando proteger a Meili, a Han com o ferimento nas costas, pontiaguda que passou por ela, e tudo mais. Até que ele encontra a Patrasche. Ele fica decepcionado porque a única coisa viva que ele encontrou era o lagarto. Ele se refere assim a ela, o lagarto. E a cena que se prosseguiu da Patrasche seguindo o Subaru irritado, a facada, o sentimento da Patrasche, o olhar dela e como o Subaru se sentia impotente naquilo, foi perfeitamente adaptado. A cena foi muito boa mesmo. Então, não tem comentários para fazer da novel nesse momento. Só que no momento seguinte eu tenho bastante comentários. O Subaru, ele queria se libertar de toda aquela situação, e o desejo foi atendido.
por inúmeras mãos negras que balançavam a torre. O anime ele não foi ruim, mas eu ainda prefiro essa cena na novel. Tem a névoa na novel, mostra o miasma, só que eu senti a ausência de várias mãos, inúmeras mãos da Sátela, que na verdade essa cena pode ser a inveja também. Nesse caso em específico eu não consegui identificar, porque por mais que a inveja e a Sátela tenham as distintas personalidades, entidades, ainda assim nesse caso a Sátela poderia estar fazendo todo o alvoroço na torre para destruir. Porque o motivo eu já não posso contar, porque é spoiler, porque é um dos mistérios do arco, mas pode ter a possibilidade de ser a Sátela nesse momento. E se você estiver confuso de eu estar falando, como assim Sátela ou inveja não são a mesma pessoa? Assista o meu vídeo A Relação de Amor entre Subaru e Sátela / Bruxa da Inveja, que vocês entenderão a diferença entre elas. No anime passou muito bem a cena da fuga, a Patrasche dando o máximo para salvar a vida do Subaru, as escamas dela quando batia na parede, arrancava, a própria névoa arrancando as escamas, a Patrasche bem ferida, e o Subaru dizendo que não queria morrer, e a Patrasche fazendo ao máximo para salvá-lo, foi muito bom. Ela o arremessa para a parede falsa, e naquele instante ele consegue ver que a Patrasche sacrificou o próprio corpo dela para poder salvá-lo. Naquele momento, o Subaru a reconheceu. Só que tem algo a mais que eu gostaria de comentar com vocês sobre essa cena, não é nem da novel porque o anime adaptou bem, só que é uma interpretação minha, é algo que eu penso. Isso é independente de conhecimentos futuros da novel, isso independe disso. É algo que eu sinto que a cena quis passar, tanto na novel quanto no anime. Vocês não acabaram tendo aquela desconfiança ou um pensamento, nossa, a Patrasche jogou o Subaru com uma confiança, poderia ser, meu Deus, e as névoas vão me atingir, eu não conseguirei, então como uma última tentativa de salvá-lo, vou jogar o mais longe daqui, para quem sabe ele consiga escapá-lo. Poderia ser isso? Poderia, mas não é bizarro e a coincidência que a Patrasche jogou ele justamente em uma das paredes falsas? Algo que eu já comentei antes, lá no meu vídeo do episódio 7, sobre as inúmeras paredes falsas e tudo mais. Então, é legal isso, é bacana, porque fica essa dúvida. Será que a Patrasche jogar o Subaru naquele momento foi a última tentativa dela, ou ela tinha noção dessa parede falsa? Isso é que eu acho bacana. E aí a cena segue normalmente, como é na novel, inclusive tem alguém que conversa com o Subaru antes de decapitá-lo, parece ser a Ren, né? Isso no futuro será explicado, pelo menos deixará implícito. Então podem ficar tranquilos, é pra ter essa confusão mesmo. Aí o Subaru acorda, vê a Emilia, a Beako e a Patrasche. O Subaru ele fica muito mais à vontade, abraça a Patrasche devido ao último loop. A Emilia fica feliz com isso, a Beatrice fica mais emburrada, bem enciumada. Deixei as cenas aí pra vocês lerem, só pra terem mais contexto, noção. É uma cena legalzinha, é bacana ver isso. E na última página que eu deixei pra vocês, tá nesse momento aí, além da interação da Beako, do Subaru, da Emilia e da Patrasche, tem também novamente aquela famosa pista que só a novel manda pra gente. O anime infelizmente não consegue passar isso. Aí eu deixo pra vocês, caso queiram tentar desvendar, é pista para o mistério do arco, para um dos mistérios do arco. Então a novel já entregava muito daquelas pistas. Aí é só ler com mais atenção, caso você tenha vontade. Só que na novel acaba sendo bem extensa, e então, via de regra, acaba sendo melhor lá na novel, com exceção da parte da Shaula. No anime foi melhor, o abraço dela, o Subaru lembrando da morte dela, aquilo foi melhor no anime. O Subaru ele acabou omitindo que ele perdeu as memórias, e ele ficou surpreso que o decorrer dos eventos, sem ele revelar que perdeu as memórias, seria a revelação da Anastácia ser igual a Echidna. Que na verdade quem controlava era Echidna e tudo mais. A conversa do Subaru e do Julius foi bacaninha, tudo mais. A mesma coisa do anime pra novel, nada a destacar. A cena do Subaru abraçando a Shaula foi algo fofo pra cômico. Então foi bem bacana isso, ele se sentindo culpado em relação
ao que era o Subaru antigo, com memórias, ao que ele era hoje, como ele tratava a Shaula. Então teve esse conflito, teve um momento que ele teve a ira, e através dessa ira que ele abraçou a Shaula, mas também para tentar demonstrar a gratidão e diferenciar-se do Subaru antigo. E tem uma certa informação que eu deixei passar, mas que eu queria colocar agora mesmo, até para destacar, porque daqui a pouco vai ser a cena da Meili. Ela até cita a mamãe, eu até já falei que essa mamãe foi a Capela, a arcebispa da luxúria. Qualquer coisa vocês veem os outros vídeos que vocês vão entender melhor. Não é spoiler, informação de side story, mesma coisa, e já tinha sido revelado antes, então tá tudo certo. Só que uma que eu não revelei é que nesse episódio a Shaula também citou a mãe dela, assim como o Subaru e ela, há 400 anos atrás. Nos outros vídeos eu também deixei pendente essa informação da mãe da Shaula, não revelei, porque pode ter a revelação no anime, pode. Hoje em dia eu não acredito que terá, porém se eu revelar sobre a mãe da Shaula, eu também estarei revelando diretamente uma outra informação da Shaula que vai ser revelada daqui a uns 2 episódios no máximo. Então galera, se você tiver dúvidas sobre a mãe da Shaula, não se importar com spoilers, só deixar nos comentários que eu responderei com a tag de spoiler, inclusive para quem for ler também não tomar spoiler, eu respondo quem é a mãe da Shaula. Mas se quiserem esperar, no próximo ou no outro vídeo ainda, eu responderei quando tiver essa informação da Shaula revelada no anime, aí eu já responderei. E aí a última cena vai com a conversa da Meili, que ela ouviu do Subaru com a Patrasche e tudo mais. Tem aquela cena totalmente suspeita que ela queria conversar com o Subaru, faz aquele sussurro no ouvido dele. E não, galera, não é próprio do anime, foi assim na novel também. Tô deixando as páginas aí pra vocês conferirem. Então o anime adaptou fielmente a novel. E o anime adaptou muito bem. Só tem certas nuances e detalhes que a novel acaba passando melhor, mas é pelo formato dela, deixa mais claro que foi o Subaru que matou a Meili, se bem que o anime deixou claro também, comparou os hematomas, comparou o tamanho, e o Subaru ele percebe também que a Meili tinha as unhas arrancadas, só que o Subaru tinha algo debaixo das unhas dele, que era carne. E aí que ele olha o braço dele e está a famosa frase: Natsuki Subaru passou por aqui. E bem, isso é algo que o próprio Subaru fez no braço dele. A novel já deixa isso claro também. O anime ele tem um jogo de câmera para indicar isso também, só que para quem não notou, já aviso aqui. E o break time dessa semana foi uma conversa entre o Otto e o Garfield lá em Pristela que eles ficaram. Eles conversam sobre a fraqueza deles, como eles não puderam ajudar o Subaru e a Emilia indo para as dunas de Algria, e eles conversam sobre isso. Tem uma série de side stories sobre a reconstrução de Pristela, tem o Otto, o Garfield, entre outros personagens que serão bem importantes no futuro da obra. Então, vale a pena ver o Break Times e ler as side stories. Só que infelizmente só os Break Times são acessíveis. Agradeço a todos os membros do canal, em especial a todos que renovaram seus clubes membros ou deram upgrade, tamo junto. E para os novos membros, que é o Skibit da Bahia, o Chalfada e o Bruno Alves, tamo junto. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se você gosta de animes, e principalmente ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.